Deixa eu te contar uma história antiga, sombria, mas profundamente humana. Tudo começa em uma expedição rumo ao Polo Norte, quando um explorador chamado Robert Walton encontra um homem à deriva, quase congelado, vagando pelo gelo. Esse homem está à beira da morte, mas carrega uma história impressionante. Seu nome é Victor Frankenstein. Victor era um jovem suíço, nascido em Genebra, criado em uma família amorosa. Desde pequeno tinha sede por conhecimento, principalmente sobre os mistérios da natureza e da vida. Ao crescer, mergulhou nos estudos de alquimia, ciências naturais e eletricidade, e foi aí que uma ideia começou a se formar na cabeça dele. E se fosse possível criar vida do zero? Não apenas entender a natureza, mas imitá-la. Obcecado, Victor se isola. Trabalha noite e dia, em segredo, em um experimento ousado e impossível. Recolhe partes de cadáveres, estuda técnicas e, finalmente, consegue. Ele cria um ser, uma criatura gigantesca, formada por pedaços humanos. Mas no instante em que ela abre os olhos, Victor entra em pânico. Ele não vê uma conquista, vê um monstro e foge. Deixa sua criação completamente sozinha no mundo. E aí começa a parte mais triste da história. A criatura, que nasceu sem nome, sem guia, sem afeto, vaga pelas florestas. Ela aprende por conta própria a falar, a ler, a observar os humanos. E o que ela descobre? Que o mundo a rejeita. Todos a temem, a atacam, a odeiam, sem ao menos conhecê-la. Apesar disso, ela tenta, se esconde perto de uma família camponesa, observa o amor que compartilham, tenta fazer parte, mas quando se revela, é expulsa como um animal. É ali que ela entende, não importa o que faça, jamais será aceita. E então, ela se enche de raiva, de solidão, de desejo por justiça, ou talvez por vingança. Ela procura Victor, e quando finalmente o encontra, exige ser ouvida. Conta tudo o que passou, tudo o que aprendeu. Diz que não pediu para nascer, só queria uma chance de viver. E faz um pedido, que Victor crie para ela uma companheira. Alguém como ela, alguém que também foi rejeitada e que pudesse amá-la. Victor até começa a construir uma segunda criatura, mas no meio do processo, tomado pelo medo e pela dúvida, ele destrói tudo. E isso é a gota d'água. A criatura jura vingança. Diz a Victor: estarei contigo na tua noite de núpcias. E ela cumpre a promessa. Victor se casa com Elizabeth, o amor de sua vida. Mas na noite do casamento, ela é assassinada. A criatura tira tudo o que Victor tem de mais precioso. E agora, o que resta a ele é apenas dor e ódio. Consumido pela tragédia, Victor decide caçar a criatura pelos confins do mundo. Ele a persegue por montanhas, florestas e, por fim, pelas geleiras do Ártico. E é nesse ponto da jornada, exausto e doente, que é encontrado por Walton, aquele explorador do começo. Victor conta toda a sua história ao capitão. Fala de sua ambição, de seu erro, da criatura, da destruição que causou. E pouco tempo depois, morre. Mas a história ainda não acabou. Após a morte de Victor, a criatura aparece no navio. Ela não vem atacar, nem fugir. Ela vem se despedir. E ali, diante do corpo do seu criador, ela chora. Sim, chora. Ela revela que tudo o que sempre quis foi amor, compreensão. Mas o mundo a tratou como um monstro. E agora, sem Victor, ela também não vê mais motivo para continuar. Diz que vai desaparecer para sempre e sumir entre o gelo, para morrer sozinha.